Tá gravando. E esse é uma das consequências desse conhecimento, que é o disco cromático, que foi criado por Goethe. Foi o primeiro cara a propor esse negócio, que também foi um grande estudioso das teorias da luz e, consequentemente, da cor. Bom, o que acontece aqui? Aqui eu tenho relações de complementariedade. O que é complementariedade? Mas complementar é porque aqui, como é um disco, tá vendo? Eu posso traçar uma reta aqui, né? Exatamente. No lado oposto do disco, para cada uma das cores, eu tenho a sua complementar. Mas o que é que significa ser complementar? Ela complementa o quê? Ela complementa o trio original de primárias. Quais são as primárias? Amarelo, vermelho, azul. Tá? São as primárias. A mistura a complementar do amarelo, aqui fica no lado oposto, diametralmente oposta ao amarelo, é o violeta, que é resultante da mistura de vermelho com azul, que são duas primárias, e o violeta é uma secundária. Então, a secundária violeta é formada de duas cores primárias, vermelho e azul, e é complementada pelo amarelo, por isso são cores complementares, que restituem o trio de primárias original. Sim? Essas relações de complementariedade são fundamentais, porque elas fazem as cores vibrar mais ou vibrar menos. Saber, fala. Seria esse o efeito, então, do disco na hora quando a pessoa vai escolher as cores de um quadro? O efeito... O disco cromático, ele te dá isso, ele te dá uma possibilidade de harmonia. Eu vou mostrar os diagramas de harmonização, porque tem várias maneiras de harmonizar as cores. O contraste, ele é normalmente dissonante. Então, uma forma de harmonizar a cor num quadro é trabalhando com contrastes. Mas esses contrastes, eu vou mostrar depois no diagrama, pode se manifestar de várias maneiras diferentes, né? Agora, também é possível você trabalhar com analogias. E harmonizar não pela diferença, mas pela semelhança. Depende do tipo de efeito que você quer provocar na pintura. Além disso, vários pesquisadores criaram modelos geométricos para estabelecer harmonias e combinações de cores que sejam mais harmônicas, geometricamente calculadas. Por exemplo, um dos sistemas é esse aqui, ó. Você faz um triângulo do amarelo para o vermelho e para o azul, ou para essas duas cores terciárias que estão aqui do lado. E vai estabelecendo, a partir do triângulo, relações. O que você pode fazer com qualquer uma das cores. Criando mais contraste ou criando menos contraste. Eu vou mostrar depois o diagrama, fica mais claro. Esse é um diagrama não baseado ou a partir do disco cromático, feito por um professor da Bauhaus, chamado Johannes Itten, que tinha um trabalho de cor bastante complexo, inclusive fundou uma espécie de seita, uma espiritualidade relacionada com as cores. Essa época do século XX está bastante relacionada com isso, né? A relação da cor direta com o espírito humano. O principal tratado, para quem se interessa no gênero, é esse aqui. Do Espiritual na Arte, do Kandinsky, publicado em 1910, o cara que criou a abstração, só isso. A proposta dele é que forma pura e cor pura atinge o nosso espírito diretamente, sem passar pelo intelecto. Então seria uma forma mais espiritualizada de relação com a arte. Por isso ele estabelecia uma relação com a música que é considerada a mais espiritual das artes. Então o Itten foi um grande pesquisador, trabalhou com vários modelos de cores, tinha uma série de experiências na sua turma. Acabou saindo, brigando com a Bauhaus, mas foi um... Johannes Itten, I-T-E-N. É por isso que falta um quadrinho aqui, né, para eu poder escrever. Foi um dos professores do início da Bauhaus, que começou a Bauhaus. Bom, para complicar um pouco o negócio, primeiro o que a gente viu até agora foi cor, né? Então a cor é o que a gente chama de matiz, ou tom. Alguns livros tratam como tom.
mas eu prefiro usar matiz. Toda cor é formada, na verdade, por um conjunto de 3 características. O matiz, que é a cor em si mesma, a cor mesma, né? A saturação, que é a intensidade da cor, e o valor, ou o valor tonal, que é a quantidade de luz ou de sombra. Mais claro ou mais escuro. Quanto mais claro, maior o valor. Quanto mais escuro, menor o valor. São chamados valores tonais. Você trabalha com eles para poder destacar elementos na pintura. Todos os elementos com o mesmo valor tonal, com a mesma tonalidade, com a mesma luminosidade, acabam gerando uma pintura monótona, que não permite variações de profundidade. Porque toda pintura e todo desenho, na verdade, é uma tentativa de iludir o olho e criar uma percepção de tridimensionalidade, onde só o que existe é a bidimensionalidade. Então aqui você tem os 3 elementos. Ó. Esse é um modelo criado pelo William Nook, se eu não me engano, que tem os 3 eixos, cada um deles marcando uma relação. Então, o eixo vertical indica o brilho, o valor tonal, tá? Do mais claro, tá vendo? A mesma cor vai do mais claro até o mais escuro. A mesma cor. Então, essa é uma possibilidade de harmonizar cores. Trabalhar a mesma cor e ir mudando apenas o valor. Tá? Além do valor, a mesma cor, ela tem uma variação de intensidade, que é o eixo horizontal, que me dá a saturação. Mais ou menos tinta. Quanto menos tinta, mais cinzento. Quanto mais tinta, mais claro, mais intenso o matiz. Segundo nível. O terceiro nível é o próprio matiz, que é esse eixo circular, que tem a cor em si. Azul, violeta, verde, amarelo, laranja, vermelho. Cada uma dessas cores passa por variações, tanto no brilho quanto na saturação. Então não basta você escolher uma cor. Você tem que escolher a cor, o grau de saturação e o valor que você vai utilizar. Porque tudo isso influencia na hora que você harmoniza o teu trabalho. Se é que você pretende harmonizar. Isso é uma outra história. Você pode pretender criar uma obra que seja mais agressiva, com contrastes mais agressivos e menos harmônicos, por exemplo. Tudo isso é possível. Mas mesmo para criar uma coisa assim, você precisa saber como harmonizar ou como desarmonizar as cores. Todas elas têm contraste. E o contraste é uma dos nossos instrumentos quando lidamos com a pintura. O contraste de tom, de valor, o contraste de saturação e o contraste entre as complementares. São pelo menos 3 tipos de contrastes gerais. Dentro deles há uma série de outros, porque esse é o contraste físico. Existe ainda contrastes que são fisiológicos e subjetivos e que estão relacionados com a maneira como nós percebemos esse estímulo que vem de fora. Como os nossos sentidos captam e como o nosso cérebro processa esse negócio. Tá, agora vamos fazer um exercício então. Para complicar o negócio, além dessas características da própria cor, matiz, saturação e valor, vou precisar de uma parede branca. Não tem nenhuma parede branca. Aqui é o seguinte, existe um negócio na nossa percepção visual chamado de saturação da retina. Tá? Depois de 30, 40 segundos olhando para uma cor fixamente, a nossa retina projeta a sua cor complementar. Fisicamente, tá? É um processo fisiológico. Então a gente vai fazer o seguinte, o exercício é o seguinte, vocês vão olhar para essa cruzinha aqui durante 40 segundos, fixamente, tá? Depois vocês vão olhar para o chão, que é a superfície mais clara que a gente tem disponível. E aí vão me dizer o que é que vocês estão vendo ou não. Então fixamente, sem tirar os olhos, não é para olhar para as cores, é para olhar para essa cruzinha aqui no meio, tá bom? Vou começar a marcar, 40 segundos, pode começar. Viram que são as cores complementares? Exatamente. Quer dizer, no quadrado onde está o vermelho aparece um verde luminoso. No quadrado onde está o amarelo aparece um violeta. E no quadrado onde está o verde aparece um vermelho, que é quase um magenta, e onde está o azul, um alaranjado. Viram isso? Todo mundo viu? Se não viu, experimenta de novo. Às vezes o cérebro se recusa a colaborar.
Bom, o que é isso? Para complicar a história da cor, cada vez que você vê uma cor, se você ficar olhando muito tempo, mesmo sem você saber, você não está vendo mais a mesma cor. Você está vendo outra cor. Só que se o seu cérebro não souber, ele vai limpar essa informação para não te confundir. Por exemplo, quem tem lençol branco em casa. Quando você bota o lençol branco, na maioria das lâmpadas disponíveis, ele é tudo menos branco. Ele pode ser amarelo, ele pode ser violeta, ele pode ser azulado, ele pode ser esverdeado. Mas se você olhar para o lençol e perguntar qual é a cor do lençol, é branco. Mas você não está vendo branco, mas você está percebendo branco. Então a percepção é aquilo que passa do sentido, atravessa o intelecto, a percepção visual e intelectual e atinge o nosso cérebro. Então eu olho, bom, é branco, mas não é branco. Você olha para aquela parede lá, ó, se eu começar a prestar atenção, não é branco, tem alguma coisa esverdeada por ali, alguma coisa azulada nessa sombra da parede do lado de cá. As cores são muito mais complicadas porque o nosso olho é muito complicado. E ainda por cima, o nosso cérebro é mais complicado ainda, porque ele começa a distorcer a coisa. Vejam, nós vemos 10%, recebemos o estímulo, o nosso olho distorce, porque começa a projetar um monte de coisa em cima, e o nosso cérebro interpreta. Aquilo que você acha que viu é muita coisa, menos o real. Na verdade, a gente nem percebe o real, mas a gente não sabe disso. E se todo mundo tivesse consciência disso, enlouqueceríamos, né? Então, o nosso cérebro se carrega, não, está tudo certo, é normal, é assim mesmo. Bom, essas características, né, de projeção do olho, o Leonardo já estava começando a experimentar esse tipo de coisa. Aqui, essa também é ótima. Mesma coisa. 40 segundos olhando aqui para cima, vocês agora já sabem mais ou menos o que vai acontecer. Quem quiser olhar aqui para baixo, se não para o chão, acho que no chão funciona. Vamos lá? 40 segundos, vamos ver. E agora, sem tirar o olho da figura, tentem olhar não para nenhum ponto específico, mas assim, como se o teu foco de visão estivesse além da figura, à frente dela. Sabe? Rapidamente você vai começar a perceber um brilho em volta da figura. Já é a retina saturando. Para ela ficar bem saturada, 30, 40 segundos mais ou menos é o que precisa. Tá, olha para o chão agora. Ou para aquela área branca. Viram a bandeira do Brasil nas suas cores complementares? Quer dizer, não só a retina projeta uma cor, como a retina projeta uma cor complementar àquela que você está vendo. Ou seja, ele projeta a cor oposta. Sabe, não é um vermelho. Tá, eu olhei para o vermelho, vou ver o vermelho. Não. Ele projeta o verde. E isso, o tempo inteiro, está sendo limpo pelo cérebro. O cérebro vai limpando essa informação, sabe? Ele vai... Não, peraí, não é assim não. Senão o sujeito começa a bater carro, enlouquecer, né? E achar que tem espíritos do mal atacando a sua... Porque os daltônicos é que são que enxergam, na verdade. Talvez. Na verdade, nenhum de nós, nem os daltônicos, enxerga de verdade. Né? A gente enxerga como ser humano.